Pai, Mãe Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles Tua verdadeira realidade. Sei que é Tua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu possa receber melhor a consciência de Tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guarda no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando eu falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz, de consciência para a tua consciência divina e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivo. E eu confio o meu ser e minha vida aos teus cuidados. Gratidão. Consciência divina nos permita visualizar o significado de cada palavra para sermos capazes de entrar na consciência da palavra e permita que a energia da consciência da palavra entre no mais profundo de nosso ser. Pedimos que nos reveles tua verdadeira realidade através das palavras contidas nessas cartas. Sabemos que é tua vontade que nós sejamos plenamente iluminados, pois nosso propósito final é te expressar. Nós pedimos, Senhor, que as vibrações amorosas de tua consciência espiritual envolvam e penetrem as células do nosso cérebro, coração e corpo, para que se mudem os nossos pensamentos e sentimentos, a fim de que se abram e se elevem as nossas percepções a cada dia, para que nós consigamos vivenciar os princípios que nos colocarão em contato com aquele que nos deu o ser, e assim poderemos alcançar as mais altas metas espirituais. Gratidão, Mestre amado. Muito bem. Solange, você pode ler para nós? Vamos começar a carta 7. Canal. Há um acontecimento estranho, milagroso ligado a esta carta. Quando estava terminada, foi dito claramente ao canal que fora usado a parábola de Mateus 13, versículo 3, como parágrafo inicial. Pouco tempo depois, veio ao canal, de maneira muito forte, a impressão de que anexara um parágrafo na página 2, marcado com dois asterísticos. A carta 7 foi impressa e, ao conferir as páginas, ficou surpresa, pasma, ao descobrir que a metade da primeira página havia sido ocupada com as palavras: Eu sou a vida, a verdade e o caminho. Essas palavras não haviam sido digitadas no computador. Parecia ser uma nota de rodapé. Porém, a nota somente poderia ter sido escrita usando as instruções precisas e específicas do WordPerfect para criar uma nota de rodapé. E o que é mais interessante, normalmente se atribui somente 2 linhas a esse tipo de notas. Meia página não seria uma nota de rodapé. Ainda sob o impacto do acontecimento, o canal procurou em cada arquivo do computador para ver se alguma vez havia usado a tal nota de rodapé. Esquecido, porém não encontrou nada. Então,
chamou um técnico de informática, mostrou o texto do computador e a página impressa, mas ele também não pôde explicar como aquilo poderia ter acontecido. Até agora, ninguém foi capaz de explicar. Para aqueles que não sabem, a afirmação "Eu sou a vida, a verdade e o caminho" foi feita por Jesus Cristo ao descrever a si mesmo durante a sua missão na Palestina. Isso já havia sido citado e explicado por Cristo na 10ª página da carta 7. Porém, ele havia usado as palavras em ordem, em outra ordem. Quando você ler os parágrafos marcados com os dois asterísticos na 2ª página, em conjunto com a nota de rodapé da 1ª página, eles, sem dúvida, ganharão novo sentido para você, pois estão obviamente relacionados. A redação do parágrafo assinalado com dois asterísticos foi energeticamente ditada e digitada no computador, e em algum momento, imediatamente depois, a nota de rodapé na 1ª página foi adicionada. Outro mistério. Como foi que essa nota de rodapé não foi observada ao se fazer a digitação? O canal vive só. Ninguém mais poderia ter tido acesso ao computador. O canal considera essa intervenção e contravenção dos procedimentos do WordPerfect como a assinatura pessoal do próprio Cristo, algo que ele poderia ter feito quando estava na Terra. Novamente, eu sou o Cristo, quem vem até vocês por meio dessa carta, para quem queira e possa receber as minhas palavras. A seguinte parábola aplica-se tanto à sua era moderna como aos tempos dos judeus, há 2001 anos. Eu recomendo essa verdade para você que lê essas cartas. Um semeador saiu a semear. Ao semear, algumas sementes caíram ao longo do caminho e vieram os pássaros e as comeram. Outras caíram em terreno rochoso, onde não havia muita terra. Elas imediatamente brotaram. Mas quando veio o sol, como o solo não tinha profundidade, queimaram e secaram. Outras caíram entre os espinhos, e esses cresceram e as sufocaram. Outras caíram em boa terra e produziram grãos. Algumas deram uma centena, outras 60 e outras 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Escute então o significado da parábola do semeador. Eu sou a vida, a verdade e o caminho. Solange, uma observaçãozinha. Aqui, quando você leu, você trocou. Novamente, sou eu, não é eu sou. Aí Tá, muda o sentido. Novamente, sou eu, o Cristo. eu ou Cristo. Entendeu? Só, lembra, Tá. viu? Só foi Novamente sou eu ou Cristo. o Cristo. Queria fazer uma observação também. Ele fala aí do técnico de informática, né? Então eu tô citado na carta, viu, gente? Olha isso. Mas isso Não é aqui é só, um ego. não é só, não é só psicólogo não, viu, Isabel? Ai, ai. Pronto. É só para descontrair. Vamos lá. Descontraiu. E aí, técnico, o que você tem para nos dizer?
só para te ajudar, só, somos dois técnicos, então, tá? Nós também, os dois estamos citados na carta, então. Ah, ó, outro, apareceu outro. Não, senão fica só tudo mérito para você, não tem mais técnico. Brincadeira. Vamos lá, pessoal. Quem que faz cromoterapia aí também já pode se incluir, né? Olha aí, ó. Psicólogos, Pode. terapeutas, cientistas. Tem cientista no grupo aí? Pastores, né? Pastores, ovelhas. Tem muita gente aí. Ninguém vai falar nada? Não, Então vamos entendi. lá. Vamos. Quando alguém ouve a mensagem a respeito do reino e não a compreende, o malvado, o individualista, arranca o que foi semeado em seu coração. Isso é o que foi semeado no caminho. Quanto ao que se semeou em terreno rochoso, trata-se daquele que ouve a mensagem e imediatamente a recebe com alegria. Ainda que não tenha raiz em si mesmo, ele persiste por algum tempo, mas quando vem alguma atribulação ou perseguição por causa da mensagem, imediatamente ele cai. Aquilo que foi semeado entre os espinhos refere-se àquele que escuta a mensagem, mas os afazeres, as riquezas e os prazeres do mundo sufocam a mensagem e ele permanece infrutífero. A semente que foi semeada em boa terra refere-se àquele que escuta e recebe a mensagem e a compreende. Ele frutifica e produz em um caso 100, em outro 60 e em outro 30 vezes mais. Mateus 13, versículo 3. Os dois asterísticos. Uhum. Meu propósito. Oi? Os Eu fiz asterísticos. os dois asteriscos. É. Vai. Meu propósito, ao compartilhar com você esse conhecimento da verdade do ser nessas cartas, é o de torná-lo capaz de crescer em sabedoria e amor espiritual, e produzir os frutos e as bênçãos de tal sabedoria e amor em cada momento de sua consciência em evolução. Eu espero que você seja abundantemente alegre. Portanto, vamos juntos arar o terreno humano de sua consciência, livrá-lo das pedras do desespero, quebrar os torrões da incompreensão com a profunda sabedoria, arrancar as ervas daninhas de seus padrões mentais e emocionais negativos com a minha ajuda e fertilizar o solo de sua consciência com uma fé sempre crescente. Então, semeie as mais belas sementes nascidas de suas percepções espirituais em evolução e de seu amor incondicional. Minha alegria será a sua alegria nesse esforço, e a sua alegria será agregada à minha alegria. Nessa unidade de propósito e conquistas, você finalmente sentirá que está de fato em meu espírito e que o meu espírito está sendo derramado sobre você. Desse modo, nós aproximaremos a unidade daquele do qual ambos extraímos a nossa individualidade. Aí tá, Desse- aproximaremos, tá? Não, é, experimentaremos. Ah, tá. Experimentaremos. Desse modo, nós experimentaremos a unidade daquele do qual ambos extraímos a nossa individualidade. Experimentaremos, né? Meus pensamentos se tornarão os seus pensamentos, não contaminados pela sua
consciência egóica anterior. Dois asterísticos. Isso. Tenho descrito o processo, o caminho ao longo do qual você viajará para alcançar os seus mais sublimes e perfeitos desejos do coração. Ainda que essa carta possa ser difícil de aceitar no princípio e que requeira tempo e esforço para ser plenamente compreendida, digo que ela é um elo forte entre a sua consciência e a minha. Em meu estado transcendente, posso fazer mais por você quando você me chama do que eu poderia fazer se voltasse à Terra em um corpo físico, em que você pudesse ver-me com seus olhos e ouvir-me com seus ouvidos, mas no qual a sua compreensão da verdade do ser seria talvez limitada. Por meio deste modo de contato com a sua consciência, você pode receber-me diretamente em sua mente e coração, quando as pré-condições para tal contato tenham sido atendidas. Pois digo verdadeiramente que, quanto mais tempo e meditação você dedicar a essas cartas, maiores possibilidades você terá de receber de mim diretamente a mais alta inspiração e instrução. A cada leitura destas cartas, as suas próprias frequências de consciência se elevarão mais e mais em direção às minhas frequências de consciência espiritual. E no final, seremos capazes de alcançar um verdadeiro lugar de encontro de consciências. Então, a sua vida frutificará em abundância. Para explicar por que isso é assim, devo dizer que minha consciência desce através de muitos planos diferentes de frequências vibratórias, para atender às necessidades daqueles que buscam ajuda e inspiração. Os muitos diferentes planos de consciência pelo quais atravessa a minha consciência são todos distintos uns dos outros. Cada nível de frequência de Ô, consciência. gente, Oi? deixa eu fazer uma pergunta. Queria Ó, fazer uma pergunta. Marli. Eu entendi aqui, ele dizia, olha, para explicar por que isso é assim, devo dizer que minha consciência desce através de muitos planos diferentes de frequências vibratórias para atender às necessidades daqueles que buscam ajuda e inspiração. Isso a gente fala na oração que ele ensinou quando a gente vai fazer a meditação ao Pai. Mas aqui ele diz que também a ele, a Jesus, a Cristo, a gente pode pedir também ao Cristo. Sim, né? Foi, o entendimento de Cristo, Isabel, Cristo não é uma pessoa, tá? Não é um indivíduo. Cristo não é um indivíduo. Cristo é, é um conjunto de seres, né? Ele chama de, na da carta 4 aqui, ele chama de, como é que é o nome lá, gente? Irmandade, Irmandade Irmandade. dos Mestres, né? Então, quando ele diz aqui que ele fala na oração, né, que a gente deve orar e tudo mais, que a gente está falando com a gente mesmo, né, e tal, você está conversando com você mesmo, né, para dentro, tá? A meditação é para dentro, né? A consciência, ela é de dentro para fora, né? Então, quando ele diz aqui que ele desce, né, através de muitos planos de frequências diferentes, ele está dizendo que essa irmandade, né, ela está trabalhando
em favor destes seres que buscam ajuda, né? Que pedem em oração a E- ajuda. Eu entendo que é isso, tá? Então, a minha dúvida, eu já falei isso há muito tempo, vou repetir. Quando eu comecei a participar do grupo, eu ouvi alguém falando que, porque como Cristo fala que ele tem que baixar as vibrações dele, né, para chegar até a gente, que a gente deveria sempre recorrer ao Pai e deixar Jesus. Pelo menos foi como eu entendi. Não é deixar, é a oração que Cristo nos ensinou, eu entendo que é ao Criador, né? A consciência universal. E aqui, esse trecho aqui, eu estou entendendo que ele está falando que a gente pode recorrer a ele. Eu sei que ele está na consciência crística, que são vários, não só ele. Mas e a consciência universal? Se eu vou dar a minha sugestão da minha compreensão. Já começa aqui que tá ruim, né? Eu estou ouvindo. Tá Ah, ouvindo bem? deu um pouquinho de eco aí, mas parou, Oswaldo. Então, entendeu? Então, enquanto nós estivermos presos à pessoa por quem essa consciência crística universal manifestou aqui e se realizou plenamente, nós nos desvencilhamos, não conseguimos desvencilhar do individual. É por isso que essa história do o Mestre Jesus está aqui nos ensinando. Não é o Mestre Jesus aqui. Ó, o livro fala aqui bem na capa. A consciência crística manifestada. Ele não fala mais. Quando ele fala, quando eu estive lá na pessoa de Jesus, ele nos recomenda a abandonar esses nomes. Se nós não abandonarmos esses nomes, continuarmos cultuando esses nomes, eles não vão sair da nossa consciência. E aí surge isso que você está falando, porque eu compreendo consciência crística como a consciência da vibração universal, porque Cristo é vibração. Quanto maior for a vibração dele na individualidade, ela está no limiar na individualidade dele. Ela está no limiar. Ele tem pleno contato com a consciência universal. Ele não está na consciência universal. Ele guarda a individualidade para manter contato com a gente na individualidade. Então, quando ele diz assim, se você estiver tendo dificuldade em comunicar-se com o Pai, em você, e você não está tendo a segurança, recorra a mim. Mesmo que você não chame, eu estou aqui, mas se você precisar, me traga a necessidade e eu vou ajudar você a elevar suas vibrações para te aproximar do Pai. Esse é o único propósito da consciência crística, é elevar as nossas vibrações rumo ao encontro da consciência Pai-Mãe universal. E é isso, que ele quer nos aproximar disso e nos fazermos íntimos disso, como ele é íntimo com essa consciência universal. Quando ele fala aqui atrás, eu sou a vida, a verdade e o caminho, ele já está nos encaminhando para nós aqui. Quando a gente for ler os dois asterísticos, você vai ver que de um certo trecho aí, ele fala assim, ó, portanto, vamos juntos arar a sua consciência. Ele é como o luzeiro, ele está guiando os caminhos, porque ele conhece os caminhos. Ele é o nosso coiote para atravessar essa ponte. Então, mas é assim, e ele avisa ainda, no final dessa carta aqui, ele fala, não me use como muleta, porque eu, até acreditar em mim, a consciência crística universal, ela deve ser provisória, porque você deve construir o seu próprio Cristo. E você está no caminho da construção do seu Cristo. Então, se nós não abrirmos a consciência para compreender que o que está falando conosco é uma consciência, e a gente ficar nos ater ainda nesses batidos caminhos passados das crenças,
em nomes, nós não vamos chegar a aproximar do Pai conforme nós precisamos. E esse é o objetivo do Cristo: nos encaminhar para os Pai, para o nosso Pai, e nos desprender das imagens. Porque se nós falamos de Jesus, é porque nós temos a imagem na mente dele. Porque ele é a individualidade universal que está no imaginário universal das pessoas também. Seja de qualquer credo, está lá a imagem de Jesus. Mas nós temos que abandonar essa imagem. Mestre Muriá, mestre Sacherran, mestre Saint-Germain, esqueça esses nomes. Se nós buscamos a vibração universal, todos os que estão nessas vibrações, eles estão aptos a descer nas vibrações, mas como consciência crística, não mais como Saint-Germain, Astacherran, quem quer que seja. Então, na minha vaga compreensão, no parco conhecimento que eu tenho, eu já me desvencilhei dessas individualidades. Eu não oro para Jesus. Eu não oro para a Mãe Maria, para me ajudar. Eu não oro para mestre fulano, eu não oro. Não, eu oro ao Pai. E quando eu estou sentindo dificuldade, que eu estou me esforçando, eu não estou rendendo, falando, meu Cristo, agora eu preciso da sua ajuda. E ela vem de imediato. É isso que ele está dizendo aqui. Quando você precisar, pode me buscar, eu estou à disposição. Estou aqui para te ajudar. Mas não é para desviar a nossa atenção para ele. Não, é para seguir o que ele está falando e focar no Pai que está em nós. Então, é nesse ponto que eu acho, viu, Isabel? Se nós lermos esses dois asteriscos aqui, com aquelas palavras lá, realmente ele muda todo o sentido. Porque quando ele fala assim, portanto, vamos juntos, olha nós aqui incluído, arar o terreno humano de sua consciência, livrá-lo das pedras de tropeço, das pedras do desespero, quebrar os torrões da incompreensão com a profunda sabedoria, arrancar as ervas daninhas dos seus padrões mentais, emocionais negativos, com a minha ajuda, e fertilizar o solo de sua consciência com uma fé sempre crescente. Essa fé é o firme convicção que a gente vai criando com o Pai. Se ela está no outro, a fé no outro, não está pura. A fé pura é com o Pai. É convicção de que você está guiado, você está amparado o tempo inteiro. Nós só desconhecemos isso. Ele só quer nos ajudar a desvendar isso em nós. Tá? Então, essa história do Mestre Jesus, ela precisa desaparecer da nossa mente, para que a nossa consciência voe. Me perdoe aí os que não coadunam com isso, mas na minha percepção, enquanto nós estivermos atrelados a isso, nós estamos atrelados às crenças. Não adianta dizer que nós já aprendemos a fazer milagre, não adianta dizer que nós fazer isso, fazer aquilo, que se nós estamos vinculados a isso aí. Por isso que os milagres não acontecem. Quer ver? O meu genro, quando ele estava enfrentando o problema do câncer, que é conhecido de vocês aqui, eu testemunhei, um dia ele entrou num estado de desfalecimento aqui em casa. Minha filha, eu estava estudando aqui em cima, minha filha me chamou, pai, desce aqui rápido. E eu desci lá, rápido assim, mas com a calma. E eu perguntei, pai, seja meu guia, não sei o que fazer, não sei o que é que está acontecendo. Cheguei lá, ele não tinha uma gota de sangue no rosto, e totalmente desfalecido e banhado de suor. Aí, naquele momento, veio o ímpeto em mim. Coloque a mão na cabeça dele e fale suave com ele. E eu coloquei a mão na testa dele e comecei a falar bem suave com ele, para ele tomar conhecimento de que o pai estava cuidando dele, que aqui não era o fim. Se acalme, tranquilize, vá respirando fundo, que a cada respiração é o pai penetrando em você. E isso aqui não é o fim. Isso é o fim do homem velho, mas é o renascimento do novo. Dói, mas é curativo. Acredite,
e respire fundo e aguarde 3 minutinhos em silêncio. E nós ficamos em silêncio. Até a hora que me veio o ímpeto, tira a mão. Eu tirei a mão, ele falou, revigorei, estou revigorado. Estou revigorado. Eu não posso falar para mim, não posso falar que isso foi um milagre, mas os milagres acontecem de acordo com o que ele estiver percebendo lá. Se ele percebeu, se abriu, foi aquele tanto que o milagre andou nele. Passados uns dias, era para ele começar a quimioterapia, começava nesse mês, começava no outro e nada. E nisso, aquela menina que veio dos Estados Unidos para tratar aqui, a Laurita, ela também estava em tratamento. A gente orava para os dois. E ela deu umas orientações muito sublimes para nós a esse respeito. E aí nós lembramos ele, explicamos, e ela falou assim, não vai começar de imediato, porque se for de imediato, ele não aguenta a quimioterapia. E realmente demoraram mais 3 meses para ele fazer a primeira sessão. Aí eu tinha criado o campo de cura nele. Ele falou assim, eu sei que na minha primeira aplicação eu já vou receber a cura. E foi dito e feito. Dito e feito. Então, quem foi que criou o campo de cura? Não foi ele? Ele com o pai, ele buscou a intimidade com o pai naquilo, ele acreditou naquilo. Aí o milagre acontece. O milagre não vem de fora para dentro. Ele vem do interior, é o influxo. Então eu entendo assim, quanto mais nós desvencilharmos do de fora e caminharmos para dentro, mais nós estamos recebendo milagres. Desculpe aí se eu não respondi. Ah, tá ótimo, obrigada. Tá? Tá? Só queria acrescentar aqui a concordância do Oswaldo, né? Eu concordo com tudo que ele falou. Quando eu me referi aqui aos mestres, Isabel, né? Que Cristo aponta aqui nas cartas, é os mestres iluminados, tá? Não me refiro a mestres, outros mestres, mestres falsos, ascensionados, nada disso, não. Eu me refiro, né? Eu acredito que é os mestres que estão iluminados. É que ele chama aqui de irmandade, né? Então são aqueles que já evoluíram e estão iluminados. Esses é que vão, né? Inclusive ele disse que quando o buscador estiver num determinado momento da busca, ele começar a ascender, um mestre vai começar a acompanhá-lo. Tá aqui na carta, entendeu? Então é desses mestres que eu falo. Em nenhum momento aqui eu aponto para outro, né? E o próprio Jesus, como o Oswaldo falou, né? Tá na carta aqui que Jesus também já se iluminou. Não é mais Jesus. Ele foi a personagem Jesus. Agora ele está na maestria do Cristo. É isso mesmo. Eu agradeço aos Borges, né, Oswaldo Borges, porque eu sabia dessa informação, mas eu não tinha ligado uma coisa na outra, no sentido de pai, mãe, vida ou vida divina, né, que é nesse processo. E quando senti dificuldade, quando eu vi que não está ligando ou alguma coisa assim, você recorre ao Cristo para, né? E sim, fez muito sentido a hora que ele falou e eu vou mudar um pouco minha forma de fazer. E ele fala, né, que caso tenha dificuldade é para recorrer a ele, mas depois não é para pegar como um dogma, ficar apegado a ele. Pô, se o próprio Jesus Cristo, a própria consciência crística fala para não se apegar a ele, porque se eu me pegar a ele e eu não soltar, vira dogma também. Então, pelo amor de Deus, está muito claro, muito bem colocado, né? E é seguir. E que bom, porque eu tinha essa informação, mas não estava ligando uma coisa na outra, porque eu rezo, oro e tal, mas eu me refiro, né, ao Cristo, à energia crística. E não, é verdade. A instrução, só não tinha ligado uma coisa na outra. É muito clara, que é para ir direto à fonte, direto à vida divina, direto ao Pai. Não precisa, nós temos como fazer coisas maiores que ele já fez. Só, só que eu não sei a distância que eu estou ainda disso, né? Mas não importa, é para meditar, orar e com fé, né? Porque caso eu tenha uma dificuldade, outros virão me apoiar, né? O mestre aparecerá.
Nossa, ficou muito claro agora. Gratidão aí ao seu Oswaldo Borges. É Oswaldo Borges, né? É Oswaldo mesmo, mas eu mudo todas as vezes que eu vou entrar, o iPhone já está programado assim, mas eu sempre mudo. Mas é Oswaldo Borges mesmo. Obrigado, companheiro. Tamo É junto. porque eu falo assim, porque às vezes a gente tem um jeito, o nosso jeito, e a gente tem que tomar muito cuidado para não impor o jeito da gente a ninguém, a maneira de compreender. É, Mas na minha compreensão, muitas coisas assim que eu tinha no passado, eu fui levado a me limpar disso. Borges, olha como é muito sutil. É uma coisa e a mesma coisa do Oswaldo. Um caminho que eu já trilhei, que eu já percorri, eu posso orientar a quem me pedir, certo? Então, isso Isso, olha como é sutil. Agora, se eu ter, o Borges, não é por ali, vai por aqui, porque por aqui. Não, o Borges não pediu, calma. Se o Borges pedir, Borges, sim, perfeito, Borges já fez esse caminho. Então, o Cristo já foi um pecador, tanto quanto nós, já caminhou nessa terra, respirou esse ar que nós já respiramos, Jesus Cristo. E ele disse: se você sentir dificuldade, recorram a mim, porque ele já percorreu esse caminho. já percorreu. Até onde ele já foi, ele sabe como chegar e pode nos orientar. Olha que simples, É, certo? Agora, dali para frente, ele também está nas mais ínfimas, né? E, ok, quando nós chegar lá, quem sabe a gente troca uma conversa assim. Ó, não, deixa eu seguir um pouco e eu te oriento aí, Cristo. Brincadeiras à parte, né, gente? Vamos seguir nosso mas caminho aí. é isso mesmo. É. Fantástico. Ele é o nosso mapa, né? Nosso mapa, o nosso É GPS. o nosso mapa, né? Então a gente tem que trilhar ele, né? Eu só trilho ele agora. Não tem mais ninguém. Uhum. Até chegar lá. Tem dias que a gente fica meio, né? Meio, mas a gente tem que persistir, né? Se a gente é extraído dele, né? Da consciência universal, nós não temos a consciência do que nós podemos fazer, né? É que a gente não acha Uhum. que tem isso, né? A gente precisa ter confiança, né? E agora que eu estou percebendo realmente o poder que eu tenho, né? De cada um de nós temos, né? De Uhum. resolver. É que nós fomos criados no medo, né? Na ignorância, né? Então, quando tiver um medo, né? Que a gente sempre tem algum medo, né? É isso que a gente precisa eliminar, né? A consciência, ela queria se expandir e se auto-expressar e se experimentar. Então, como que ela Sim, criou isso? Ela resolveu se individualizar. Então, ela é uma consciência individualizada. Todos nós aqui somos um indivíduo da consciência. E essa individualidade, ela tem um objetivo que é se experimentar, auto-expressando, se experimentando o tempo todo. Mas depois que o indivíduo, aliás, quando ela se individualizou, o ego, ele, querer proteger, por querer manter a sobrevivência desse indivíduo, ele acabou isolando mentalmente na mente do homem, e ele é um ser dividido, mas ele não é dividido. Então, o propósito das cartas é nos levar a um caminho de maestria para entender que isso não existe, isso é uma ilusão. E aí, nós entendemos que nós estamos na consciência, embora individualizados, mas não separados, só individualizados. Se você entender isso, você vai entender que você vai voltar para o mesmo lugar que você saiu, ou se auto-extraiu, né? Então, essa coisa da individualidade, ela causa o efeito separação, mas isso é uma ilusão do ego. Não estamos separados. Por isso que o religioso, a religião, né? Ele colocou Deus separado. Isso é uma ilusão, tá? Então, quando a gente ora para a consciência universal. Quando a gente se expressa a consciência universal. Quando a gente é, é, pensa, né? Tem que pensar como consciência universal. Então, tudo é consciência, tudo é consciência. Nada deixou de ser consciência. Agora,
Jesus não, né? Cristo precisa usar palavras de intelecto que nós entendamos. E isso causa um certo problema, né? Que ele diz lá na carta 6, né? É, por usar termos intelectuais, você não compreende um mínimo do que é a consciência. E aí a gente esbarra no problema da mente, né? Então, é só isso. Mas nós somos com tudo é consciência. Tudo é consciência. Solange? Não? Aqui. É, cada nível de frequência de consciência cria e se manifesta como diferentes condições de existência, uma vez que as mais altas e as mais baixas frequências vibratórias são produzidas por padrões ou formas de consciência espirituais, mentais, emocionais, mais altas ou mais baixas. Por padrões altos ou baixos, quero dizer aqueles que estão mais próximos ou mais distantes da intenção da consciência divina. Tá vendo? Tá vendo que é a nossa proximidade com a nossa realidade, e o que o Cristo está fazendo aqui é a gente trabalhar conscientemente nisso aí, para elevar as vibrações, para a gente aproximar dessa realidade. E quando ele chama de espírito, a palavra do Cristo ela é muito universal. Uma hora ele fala, quando ele fala de terra, hora ele está falando do planeta, e hora ele está falando da terra da individualidade, a nossa terra individual. Quando ele fala da consciência, ora ele está falando da consciência universal, ou consciência divina, universal, ou ora ele está falando da nossa consciência humana. Então, esse aqui é um exemplo. Aqui ele está falando da nossa consciência humana. Outro dia eu usei um termo aqui, não foi, acho que não foi muito bem feliz, porque eu não soube expressar ele. Quando eu disse que o nosso ego se espiritualiza. Mas, na realidade, é isso que nós estamos trabalhando. Nós estamos elevando as frequências vibratórias do nosso ego, que elas estavam muito baixas, por conta das características negativas, egóicas, que nós demos autoridade para o nosso ego criar em nós. Mas, à medida que o que ele está nos ensinando na carta 6, ele nos ensinou a limpar as características negativas da nossa consciência. Mas ele não nos ensinou a limpar, assim, a livrar do ego, abandonar o ego. Não. Ele nos ensinou a gente a limpar as características que pesa a nossa consciência humana de se elevar e fundir-se, ou se não, ficar no limiar da consciência divina, para que a consciência divina possa ter liberdade de usar a nossa mente e com o pensamento divino, encher a nossa consciência, energizar a nossa consciência, para que os pensamentos que saírem energizar a nossa mente, para que os pensamentos que saírem da nossa mente, eles sejam o mais puro possível. E isso aí se torna o nosso manancial de alimentação, a nossa consciência diária, o hábito diário de agir. Sempre recebendo essa novidade, sempre coisa nova. E nós criamos isso por hábito. Que aí nós estamos conscientes de que nós nunca ficamos desacompanhados, como o Rodrigo falou muito bem no início. Nós nunca estivemos só, nunca fomos separados. Nós estávamos enterrados na consciência da Terra, a nossa humanidade, a nossa consciência humana. Então, aí ele colocou, ele viu que nós estamos com essa consciência humana muito densa, muito suja. E ele desceu no meio dessa sujeira toda da nossa consciência humana para falar no nível de vibração em que nós estávamos. E aí o que acontece? À medida que nós estamos nos livrando dessas características negativas, nós estamos pedindo também as características de ouro, que o Roberto até faz na meditação
de domingo, todo final de mês, todos nós fazemos com o papelzinho no peito, as características de ouro do amor incondicional. Cada cantinho que limpa da nossa consciência, nós enchemos com esse amor, amor universal, amor incondicional, e a nossa consciência ela vai ficando mais leve e cada vez mais próxima da nossa realidade, a nossa alma. E é isso que nós estamos fazendo, esse caminho de elevação de grau em grau, é a consciência crística que nós estamos trabalhando em nós. O Cristo está comunicando vivamente com o nosso Cristo interno. E nós estamos nos elevando e nos tornando Cristos também. Então, aí ele fala das frequências. Quanto mais altas forem as suas frequências vibratórias, mais bonitos e belos são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E o contrário acontece quando nós estamos nas vibrações baixas. Porque o nível de percepção nossa, a compreensão nossa é mínimo. Então, hoje nós estamos trabalhando para espiritualizar a nossa consciência humana, que é o nosso ego verdadeiro. Ele é a consciência da Terra. Ela está se elevando. Daqui a pouco ela se torna tão leve que ela vai ficar translúcida. Como Jesus Cristo, na época que ele estava na Terra, ele ficou lá no Monte Tabor, perante os discípulos. Ficou lá. Ou então ele desceu quicando na terra, na serra, depois da meditação, e acudiu os discípulos no lago que estava em apuros. Por que, que ele flutuou sobre a água? Porque ele era tão leve quanto um balão. O balão não desce na água. Então, a consciência humana dele perdeu toda a densidade das negatividades. Naquele momento, ele não tinha nada negativo ali. E é o caso nosso. Nós ainda estamos aqui lutando com essa densidade. E o Cristo está ajudando. Quebrar os torrões da incompreensão, arar a terra, espalhar, aplanar o terreno, espalhar o fertilizante, para aí depois, quando as vibrações maiores, nós estamos jogando a sementinha. Sementinha boa, para os frutos virem. Fruto de fé, sempre crescente. O fruto que a gente tem é esse, é de uma convicção cada vez mais forte, mais aproximada da nossa realidade. Aí não tem nada que te assuste. Me deu um negócio aqui, eu estou com uma dor. A dor vai estar aí, mas só que não tira a sua paz. Daqui a pouco a dor vai embora. Esse é o estado de bonança que eu entendo que ele veio trazer. E nós estamos nos aproximando disso. Continua. Como você sabe, cada frequência de vibração de ondas sonoras produz a sua nota e tom próprio, único e individual. Da mesma maneira, as formas habituais de pensamentos mentais e emocionais produzem as suas próprias frequências vibratórias na consciência, e essas, por sua vez, produzem as condições externas nas quais a consciência reside. Quanto mais altas forem as frequências vibratórias de consciência, mais bonita, harmoniosa, alegre e realizada é a vida daquele que reside nessas frequências. Quanto mais baixas forem as frequências, ou mais dura, amarga, áspera e miserável é a vida daquele que está em ressonância com tais frequências. Sua vida é marcada pelo desastre, privação e brutalidade. Quanto mais alta for a frequência vibratória de consciência, mais espiritualmente amorosos e belos são os pensamentos, a imaginação criativa,
os ideais, a beleza da cor e das formas de vida, porque eles estão se aproximando cada vez mais da dimensão da consciência universal, onde as frequências tornam-se tão elevadas que elas se nivelam e entram em um poderoso equilíbrio. O todo poder da consciência universal, a fonte de todo ser, o amor. Para você, as condições externas podem parecer ser aquelas nas quais reside o corpo. Porém, na verdade, é a consciência que mora no interior, que experimenta e responde às condições externas. O corpo não é mais do que o veículo que torna visível aos demais a consciência humana. E a condição do veículo em si é uma manifestação do nível da consciência espiritual, mental, emocional que o habita. Portanto, como eu disse antes, como observador da necessidade individual e em resposta aos apelos por ajuda, a minha consciência desce através de vários níveis de consciência existencial para alcançar o suplicante sincero, pois para dar a resposta, primeiro devo receber as necessidades. E como disse há pouco, essas cartas são um elo, um meio para a sua comunicação com a minha consciência, a fim de capacitá-lo a ser espiritualmente atraído e torná-lo mais receptivo. E então compreender profundamente e usar todo o conhecimento que desejo compartilhar com você para subir a escada da consciência espiritual até os níveis máximos da consciência crística. Uma vez que eu estou próximo do equilíbrio perfeito, tenho o poder espiritual da consciência universal em um grau próximo do perfeito. Estou impregnado com a natureza da consciência universal. Portanto, toda a minha consciência permanece como puro amor incondicional. Apesar dos pensamentos ou palavras das pessoas, suas crenças ou não crenças, amor ou ódio, aceitação ou rejeição a mim. Isso nunca enfraquece ou muda. Minhas atitudes são consistentemente aquelas do puro amor, cuidado e compaixão, as quais experimento como um profundo anseio de elevar, curar e fazer prosperar. Portanto, é perfeitamente possível para algumas pessoas ser suficientemente sensíveis às frequências vibratórias da consciência tornarem-se conscientes de minha presença, ou do amor, ou de uma força vital extra, quando estejam em um estado de anseio consciente, buscando, rezando para conhecer-me melhor ou para evoluir espiritualmente. Enquanto falo das frequências inferiores de consciência que causam problemas na Terra, tenha em mente a minha total aceitação compassiva delas, pois não são mais do que uma manifestação dos sofrimentos e lutas dolorosas das pessoas enquanto tentam encontrar o seu caminho em direção à luz de sua fonte do ser. Venho até vocês não para condenar, mas para elevá-los e fortalecê-los. Irradio a minha consciência crística em direção a você por receber e conservar seu nome,
seu nome e sua forma espiritual em mente quando você pede a minha ajuda. Conforme a sua receptividade e liberação dos impulsos magnéticos de ligação e rejeição, um pouco da natureza divina do ser é absorvida pelas suas atuais frequências vibratórias de consciência, as quais experimentam então uma forte sensação de elevação. Assim, deve ficar claro para você que, à medida que libera sua consciência terrena de sua prisão emocional, rejeitando mental e emocionalmente os padrões de pensamento emocional que você percebe que estão em desarmonia com o amor divino, você se tornará cada vez mais consciente de uma inspiração superior que invade a sua mente e mesmo o seu plexo solar, proporcionando a você orientação em momentos de necessidade. Quando estiver incapaz de perceber as melhores atitudes a tomar ou de purificar-se de seu pensamento egocêntrico, quando reage a uma situação difícil. Com a minha ajuda, você pode viver em duas dimensões: aquela do mundo físico, na qual reside o seu corpo, trazendo a você suas experiências, e aquela do ponto de vista mais elevado da consciência crística, que permitirá a você transcender o pensamento egocêntrico e irradiar pensamentos e sentimentos nas situações a partir do estado de ser que eu chamei de o reino dos céus. Não estou, não estou só nessa obra, trabalhando comigo para ajudar as pessoas a inúmeras almas elevadas, transcendentes, espirituais, belas e amorosamente inteligentes, que pode entrar na dimensão da consciência crística. Embora todos estejamos na dimensão da consciência crística, todos somos individuais. Não somos réplicas um dos outros. Todos expressamos a consciência crística de maneiras diferentes e gloriosas. A ênfase de nossas ações está posta sobre diferentes faces da criatividade. Nós temos poderosas imaginações e podemos criar e manifestar de forma visível e individual em nossa própria dimensão aquelas coisas que estão muito além de sua compreensão atual. Vocês ouvirão que por todo o mundo as pessoas estão recebendo inspiração e são conscientes da presença crística. A minha inspiração irradiada ao mundo neste momento é recebida por diferentes naturezas e mentes. A inspiração dirigirá cada pessoa por um caminho distinto ou função de seu condicionamento mental anterior. As mensagens que possa introduzir em sua consciência terão diferentes aspectos. Em alguns casos, as mensagens serão grosseiramente distorcidas pelos receptores, os quais estão psiquicamente receptivos, mas possuem uma mente ortodoxa, que se apega fortemente aos batidos caminhos religiosos da antiguidade. Qualquer mensagem será interpretada segundo as crenças que estão no controle. Nossa. Qualquer mensagem que recebam que possa contradizer as crenças aceitas serão rapidamente expulsas de sua mente e sua autoria atribuída a Satanás. Por essa razão, tem sido possível alcançar somente as mentes que estão abertas
e anseiam pela verdade, mais do que pelos ensinamentos tradicionais. Entretanto, você pode estar certo de que a minha mensagem pessoal sempre despertará as pessoas para a necessidade urgente de se afastarem dos princípios restritivos e errôneos de todo dogma e religião institucionalizada. Essa mensagem abrirá os canais da consciência, levando ao crescimento da consciência espiritual. Ela conduzirá as pessoas até dimensões cada vez mais elevadas de pensamento celestial, em oposição aos conceitos materialistas e terrenos. Ela transmitirá uma apreciação mais vívida da verdadeira natureza de sua fonte do ser e do universo no qual você vive atualmente. Quando estava na Terra, profetizei que chegaria o tempo em que voltaria como raios luminosos atravessando o céu de leste a oeste. Essa é uma descrição gráfica da maneira pela qual estou trabalhando atualmente. Talvez depois do parágrafo anterior, você aceite que o raio atingiu o mundo todo de tal maneira que tocou aqueles que estão esperando ansiosos o meu retorno. Minha verdade se destina a elevar e iluminar as mentes daqueles que estão buscando despertar as pessoas para as muitas causas da miséria e futura destruição do planeta. Um número incontável de velhas almas estão atuando desinteressadamente de centenas de maneiras diferentes para aliviar o sofrimento das pessoas que têm necessidade, dedicando toda a sua energia, tempo e posição terrena para promover o amor pela natureza, pelos animais, seu bem-estar e proteção e a saúde futura do planeta do planeta em si mesmo. Embora essas preciosas almas possam não estar conscientes disso, nenhuma dessas preocupações surgiu do pensamento humano terreno, que se dirige exclusivamente para necessidades egoístas, mas provém da dimensão da consciência crística, onde todas as coisas vivas são vistas como uma expressão de amor, inteligência da fonte de todo o ser. Nesta carta, quero explicar com clareza que venho através do canal dessas palavras para ajudar as pessoas receptivas de todas as camadas da sociedade, do soldado ao general, do operário ao presidente, a trabalhar inteiramente a partir do ponto de vista do amor. Existem razões espirituais e científicas materialistas pelas quais é absolutamente imprescindível que as pessoas dediquem toda a sua energia e sua sensibilidade mental e emocional para que suas ações e reações estejam perfeitamente alinhadas e em harmonia com o amor incondicional, a consciência divina. Permanecer no estado de consciência que existe neste momento no mundo é ficar em uma constante descida para inúmeras enfermidades, desgraças, transtornos e o mais profundo sofrimento. Nossa. Os homens e as mulheres podem viver em duas dimensões de existência em seu mundo, seja exclusivamente no nível dos impulsos do ego, e os quais são as forças controladoras por trás e dentro dos fenômenos diários
que compreendem a experiência humana, ou viver mental, emocionalmente em equilíbrio na consciência divina, enquanto seus corpos seguem vivendo no plano terreno. Os frutos da consciência egocêntrica são a discórdia, perturbações, transtornos climáticos e anormalidades, guerras, vícios de todo tipo, pobreza, enfermidades, assassinatos, furtos, mentiras, enganos, difamações, pensamentos miseravelmente baixos, pensamentos invejosos, pensamentos raivosos, mau humor, julgamentos, críticas, sarcasmo, rejeição aos demais e etc. Essas frequências de consciência sempre estão trazendo à tona reflexos em espelho das circunstâncias e das reações emocionais que a fizeram nascer. E estão continuamente sujeita aos altos e baixos da realização, das esperanças e das desilusões, oscilando entre felicidade e o infortúnio. Aquelas pessoas que, pela oração, meditação, autodisciplina e determinação, conseguem purificar a sua consciência egóica e elevá-la, definindo e abrigando mais e mais pensamentos amorosos e sinceros para com os outros e para com o mundo em geral, gradualmente ascendem em consciência até as frequências vibratórias do reino da consciência divina, o reino dos céus, onde vivem confortavelmente e à vontade, em harmonia com as leis universais da existência. Tais pessoas descobrem que não importa quais sejam os problemas e confusões no mundo ao seu redor, elas são alimentadas, curadas, protegidas, cuidadas e mantidas em uma perfeita paz de espírito, com a condição de que permaneçam nas frequências vibratórias espirituais. Quando se permitem cair em disputas egoístas e em qualquer condição humana negativa que envolva os atributos do ego, a paz desaparece repentinamente e elas ficam presas em frequências vibratórias de consciência que são alimentadas por frequências de consciência semelhantes de outras pessoas ao redor. São como moscas agarradas pela teia de aranha. A luta para se livrar dos pensamentos e das frequências vibratórias inferiores de consciência pode ser cansativa e dolorosa. Nesses momentos, a meditação e a oração constante, a súplica para obter ajuda, força e orientação a fim de alcançar as atitudes emocionais corretas são os únicos meios pelos quais os buscadores espirituais podem achar o caminho de volta e sair da armadilha dos campos energéticos inferiores, encontrando seu estado de harmonia com as frequências vibratórias da consciência celestial. É, semana passada, falando daquela irmã que mora lá nos Estados Unidos, Ana ela, Lúcia? não, Ana aquela dos Lúcia. Estados Unidos. Oi? É Ana Ana Lúcia? Lúcia. É. É, Ana Lúcia. Ela estava comentando, né, a questão das atitudes do governo Trump, né, em relação aos imigrantes, né, aos Migrantes. imigrantes, né?
E ela dizendo que aquela situação, ela estava incomodada com aquilo, enfim, ela estava envolvida com aquela situação, né? Emocionalmente envolvida com aquela situação. E ela perguntou para a gente aqui, comentando, né, o que que a gente achava disso, né? E aí a resposta está muito clara, né? O caminho de Cristo não é se envolver com as coisas terrenas. O caminho de Cristo é buscar as frequências vibratórias mais altas para se relacionar com as pessoas, com os indivíduos, independente da condição deles, né? O que acontece no mundo, não devemos nos envolver, né? E aí, aqui foi lido aqui, né, diversas vezes sobre essas questões, né? A gente não precisa se envolver com as questões humanas porque são egóicas, são frutos de ego, são frequências baixas, densas, problemáticas, né? E aí ele deu o exemplo aí de todo tipo de condição é, que reflete essas frequências, né? É uma coisa horrível, né, de se ler, né? Mas é isso. Então, a gente precisa entender isso, que a nossa mente tem que estar conectada na consciência universal. E, né, procurar exercitar, né, e fazer de todas as formas possíveis. Isso está lá no texto complementar 17, né? A O era de amor e da paz, paz. a era de paz e tal. Então, é buscar essas frequências. Para quê? Para que a gente possa expressar a consciência universal para aqueles que buscarem nossa ajuda, que nós encontrarmos, né, que nós nos relacionarmos. Isso é o testemunho, essa é a expressão da consciência. O que o Trump está fazendo é ele, é a consciência dele, é ele, o ego dele, e ele vai dar conta disso, né? Mas a gente não precisa se envolver com isso. Eu estava lembrando disso, né? Porque ela expressou isso muito fortemente, né? Fala, E Oswaldo. eu vejo que também nessa situação é assim: nada que aconteceu ou não está acontecendo, ele não existe. Até que você injete poder para que ele venha manifestar na sua vida. Está lá na página 49. Tudo aquilo que você teme vai acontecer com você. Ah, Então, se não precisa acontecer, o Cristo fala que não precisa acontecer. Ele não, que não vai acontecer. Mas se você está vendo acontecendo com o comum, como nós somos estudantes das cartas, sossegue o coração, porque a consciência divina sabe o que é melhor. E se nesse momento o atendimento da necessidade dela é permanecer lá, porque ela tem seus compromissos lá, quem é que colocou ela lá? Não foi o pai? Agora, se ela pôr a consciência humana, as energias desequilibradas da emoção, bebendo das mesmas consciências de lá, ouvindo noticiários nesse sentido, ela vai se alinhar com as frequências vibratórias que está acontecendo isso. E aí ela vai ser pega. Mas se ela continuar nas frequências elevadas, ela vai passar por perto, vai passar dentro da migração, ela vai ficar e não vai ter problema nenhum com ela. Nada, não acontecerá nada. Mas se ela não vibrar nessas frequências. É isso que o Cristo está ensinando aqui. Quanto mais altas forem as frequências espiritual, mais elevados e belos são os nossos pensamentos, as nossas palavras provenientes desse pensamento e as ações provenientes disso aí. Então, é não ficar em grupo que esteja comentando isso, não assistir noticiário, saltar os vídeos de internet que as pessoas ficam comentando, porque é aí que estão os bolsões de frequência vibratória negativa. Se ela entrar lá, ela se impregna disso. Então, nós aqui sabemos Oswaldo, como estar no mundo, entrar nesse mundo e navegar nisso e não ser atingido por isso. mas o caso dela, Oswaldo, ela tá regular, né? Ela tá regular no estado. É porque ela falou isso, porque ela estava sensibilizada com os imigrantes, né? E ela tem uma imigrante brasileira que está ilegal.
Então ela estava envolvida com a situação dentro de casa, né, e fora de casa. Ela só expressou isso, né? É, A não, própria... mas se tiver a consciência divina amparando tudo, nem ela, legal ou ilegal, isso é coisa de homem. É lei Exato. moral. É lei moral, lei física. Está muito aquém da lei espiritual. Se ela estiver no equilíbrio do amor, a menina vai estar dentro do equilíbrio do amor. Elas duas estarão, a família toda, os vizinhos, os amigos, para quem ela direcionar esse pensamento, eles vão estar nessa frequência do amor. Na frequência do amor não há o que se temer, não há o que se duvidar. Então, é nesse sentido que eu estou falando. Ela é a Sim, fonte que está lá para ajudar os outros. Se de- ela, se ela vibrar nessa fonte, desse jeito, nada, isso vai passar, isso é só febre, isso é só início, é só o agitar de poeiras, depois, a hora que as poeiras baixar, que ele vai ver tanta coisa para ele fazer, ele vai lembrar disso? Vai lembrar disso não. Esquece, rapaz, é, todo governo tem seus inícios. Eu trabalhei diretamente com os governadores, eu fui ajudante de ordem do governo aqui de Goiás por uns 12 anos, uns 12 ou 13 anos. Eu vi demais isso. Todos os que chegam, eles agitar o balai de gato. Mas depois cai tudo na mesma situação, porque a consciência que eles querem limpar as coisas é a mesma consciência que constrói as mesmas coisas. É é. melado, né, para limpar melado, como diz o Cristo. Então, para ela, o que nós podemos fazer daqui? Vamos emanar as energias de luz e proteção para ela. E se tiver contato com ela, logo que você tiver, não perca tempo, converse com ela, para ela firmar nessa frequência do amor, tirar Não, essa frequência nós, vibratória, nós conversamos justamente sobre isso. né? E não vai acontecer nada. Isso aí é só ó, os que vieram é porque estavam nas vibrações de vir. Você vai ver que lá tem milhares, lá tem não sei quantos milhares de brasileiros lá. Não vão vir, rapaz. Tem empresários fortíssimos, tem empregadores, cara que gera emprego, gera divisas, gera imposto. Não vai sair de lá. Todo país tem esses negócios aí. Não vai sair. Então, eu Fala penso aí. assim. Eu concordo e complemento ainda. Olha só, quando a gente sai do tipo, eu estou com medo de ser deportado para o Brasil, eu estou vibrando no medo, certo? Quando eu começo, não, mas se for para ir, quando eu quero ir, eu quero ficar, é um impulso do ego. É sutil, mas é o ego. Quem que É, quer ir, quem que quer ficar? É o ego. Então, como diz na oração, na afirmação lá, para ajudar no impulso egoísta do ego, porque o ego tem milhares de formas de atuar. E quando. Porque eu acho que o melhor para mim é tal coisa, mas eu acho, na minha ignorância, na minha pequenez, meu pai tem. Até ele dá o exemplo da criança que está lá brigando, esperneando no quarto, querendo sorvete com frutas, e o pai está na porta esperando com sorvete com frutas, né? olha aí. Quero, 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 mas não vai. Calma, o que é melhor para mim? É fazer isso, então vamos lá, vamos fazer isso. Ali a pouco tem coisas bem melhor que tu nem imaginava te aguardando. A questão é buscar elevar a vibração, né? Ficando ali com coragem, neutralidade. Só por aceitar que buscar estar neutro, tu já está com 250 a tua vibração, né? Então já está muito elevada, né? Então, calma, eu já fui muito de. Olha o que eu estou falando, eu já falei umas 10 vezes nas últimas semanas. Eu já nadei muito contra a maré. Eu já queria muita coisa e só levei lapada, né? Quando eu aprendi, relaxa, boia um pouco, deixa a correnteza te levar, que acaba fluindo. Eu estou falando, não é tão simples assim. Mas quando eu vejo que eu quero muito uma coisa, eu solto. Não, eu não quero. Não, não é que eu não quero. Se é para ser, vai ser. Se não é para ser, não vai ser também. Tá tudo bem. Eu estou confiante que o pai tem algo melhor para mim aí. Só vou confiar que vai dar tudo certo. Cara, as coisas estão acontecendo de uma forma que é assustadora, né? Então, só que é eu comigo mesmo.
Não é eu ir para o meu ego, quero, não quero, gosto, não gosto, limpar melado com melado. Não, calma. Medita, ora, eleva ao Pai e pede ao Pai não para fazer A ou fazer B, para dar o melhor caminho. É o melhor caminho. Melhor caminho. É. E acredita nisso e o melhor caminho virá. Isso. Cara, é Ó, muito. o Jonas, como diz as historinhas aí da Bíblia, que eu não sou muito assim, mas de vez em quando vem uns fiascos na cabeça, né? Porque eu tenho isso muito, tá cheia ainda a cabeça dessa coisa, mas o Jonas não queria ir lá para Nínive. Mas, de repente, ele se viu lá no navio, para navegar para o outro lado lá no oceano. O barco estava naufragando, logo já veio a inspiração nos comandantes do barco. Não, esse caboclo aqui é o azar que está aqui, vamos jogar ele na água. Jogou lá, a baleia com a boca aberta. Engoliu ele, foi vomitá-lo lá na praia de onde é que ele tinha que ir. Diz a lenda, né, a história aí. Então, é isso que você falou. Deixa a vida me levar para onde tem que ir. E eu vou chegar, eu vou estar onde eu preciso estar. Só que, assim, bem, Oswaldo, bem sutil tua fala, mas olha como é isso aí, vírgula. Qual é o cuidado? Eu estou com medo. Eu Com estou, meu medo. Deus, tá, aí complicou, porque tu vai para o outro lado. Outro Não é o lado. que eu quero, o que eu não quero. Eu É. confio, elevo minha vibração, eu Isso. confio no Pai, que vai dar tudo certo. É. É, você atrai, não é o que você quer, é o que está emanando, não é o que tu está pedindo, é o que está fluindo em você. E se nós É. trabalhar com paz, com alegria, com amor, nós estamos lá com Exatamente. 500, 600, 700 vibração, é só maravilha, É. né? E engraçado que é tão sutil, mas a gente se cobra muito aqui, tanto eu quanto a esposa, toda a família, que é perceber-se. Eu confesso, eu tinha muita dificuldade em saber o que que eu estou sentindo. O que que eu estou sentindo? Cara, a gente não é treinado, eu não sei como ver isso, eu não consigo, eu não sei. É ridículo dizer, desculpa abrir aqui no grupo isso, mas me expor de tal forma, mas eu acho ridículo não saber o que eu estou sentindo. Mas eu não sei, companheiros do céu, eu não sei o que eu estou sentindo, se é ódio, se é raiva, se é amor. Claro, tem diferença, muita diferença. Mas eu preciso meditar, eu preciso orar e meditar, que deu. Pá, eu senti inveja aqui, aqui eu senti raiva, aqui eu senti pena, eu me peguei a dor do momento das pessoas e fui naquilo, eu fiquei. Então, assim, meu Deus, eu percebo que temos muito a evoluir ainda nesse caminho, mano. Tamo junto aí. Aqui na carta 8 na página 307 diz assim: como se comporta a pessoa que conseguiu se libertar do ego? A pessoa está, enfim, totalmente livre do medo. Ela terá a convicção absoluta de que onde quer que vá, estará protegida. Ainda que possa passar por experiências potencialmente perigosas, sairá intacta. Saberá que não tem necessidade de espada ou arma para se proteger. Ela está protegida contra toda a eventualidade negativa onde quer que esteja. Ela não temerá a doença, uma vez que sabe que todo recurso incorporado ao seu sistema para mantê-la saudável está funcionando plenamente e trabalhando eficazmente. Não é? É o medo, né? O medo é o prof. É o cara do ego ainda. É isso aí, gratidão. Vamos lá, só. Bem, pessoal, Mais alguém podemos quer falar? encerrar por hoje. A gente já está com 1h37, 1h20. Solange, a gente pode ir em qual parágrafo? No talvez ou no Na elevando? 248, Eu vai falei aqui. começar o segundo parágrafo, né? Então vamos ler só o segundo, porque aí amanhã a gente entra na parte 7 da carta 7, elevando o seu nível. Você pode ler então esse Lê talvez? até onde? Elevando o seu nível para no Ah, tá. elevando o seu nível. Então vamos terminar aqui. Oswaldo, eu estava falando, mas eu estava com o microfone desligado, e eu falando, para o além.
Aí foi quando eu vi que estava desligado. Aí, assim, resumindo a minha pequeno entendimento, eu vejo não é o que está lá fora, é o que está dentro de você. Uhum. Porque lá fora o movimento é turbulência, porque é isso mesmo, é o movimento, todo mundo está se arrumando. Agora, o que está dentro de você é que vai Uhum. influir nisso. Isso mesmo. Vai ser assim. Não é É. Deus que eu falo aqui, ninguém escuta. Tá bom, vamos continuar. Roberto, Vamos não ver mais seria. pedaço. Gente, Ah, olha, boa noite. Eu tô indo, tá? ah, Bom estudo Tchau, aí. Bebel. Bons sonhos. Tchau, tchau. Já, Hein, Isabel. Roberto? Não seria bom a gente iniciar nesse primeiro parágrafo da 248, não na próxima? Sim. Podemos? Podemos. Hã? É, a gente pode encerrar agora e amanhã a gente volta É, aqui começa no no primeiro primeiro parágrafo. parágrafo. Na 48, nesses momentos, É, Isso. certo. Isso mesmo. Mas foi ótimo, adorei. Eu já foi estava bom. com pena de falar, queria dar uma aguinha a ela, que a Bob estava lendo. Eu Lendo, tive, eu, toma uma aguinha. eu tive em Brasília esse final de semana e quando eu vou lá, meu Deus, É, é seco demais lá, muito seco. Muito bem, então. Gratidão a todos Rodrigo, você me por me acompanha. aturar hoje, Quando a, por me quando a aturar. Solange, quando a Solange falta muito, ela começa a dar uns pipoca aí na leitura. Fica meio Pensou no ler? apertada. Aí eu penso assim, ninguém vai falar nada, não, para eu descansar. Fiquem com Deus, todo Falar, vou mundo. parar e falar assim, quando eu estiver Boa bem noite. cansada, eu vou falar, ninguém vai falar nada, não. Ah, você mesmo faz um comentário. Você puxa o assunto e o pessoal desenrola. Isso, é isso mesmo, vou fazer isso. Isso. Mas Até, tá bom, até então. amanhã, Boa pessoal. noite, viu? Boa tchau, noite. Isso. Até Tchau. boa amanhã. noite. Boa noite, Tchau, também. Gratidão a todos aí. gratidão.